Olha, porque... Boa noite, meu povo! No ritmo de São João que a gente começa mais um encontro do nosso Disse, e a gente está feliz demais por isso, né? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui mais uma vez. E por a gente estar, né, com mais participantes, hoje a gente deixou as inscrições, como a gente falou, aberta até no domingo, a gente tem novos participantes do Disse, né? Então sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. E hoje a gente tem uma temática também super bacana que vocês vão aproveitar bastante, certo? Queria só deixar claro que esse curso que a gente está oferecendo é uma iniciativa dos estudantes, né, do Programa de Educação Especial da UFSCar, que tem todo o apoio da coordenação do programa, né? Então, queria agradecer mais uma vez a professora Adriana Garcia, a professora Juliane, que deu todo o apoio para que a gente conseguisse realizar esse nosso curso. Tá bom? E hoje a gente vai ter como mediadora mais uma professora nossa também, maravilhosa, a professora Vanessa Martins, né, que prontamente aceitou o nosso convite e vai estar aqui com a gente hoje. Professora, queria agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite, de mediar a nossa conversa, que tem tudo a ver com suas pesquisas, seus estudos, né, e queria dizer que é para você ficar muito à vontade, que esse cantinho aqui é nosso, e a gente está muito feliz de te ter aqui hoje, tá certo? Então pode ficar à vontade, aqui é tudo nosso. Obrigada, eu que agradeço a participação, de poder mediar essa mesa, né, que para mim é muito importante esse momento em que eu vou escutar e os meus alunos orientandos numa posição em que a gente está discutindo pesquisa e a gente está trocando conhecimentos. Então, eu fico feliz com o convite, com a excelente organização do Disse. Então, parabenizo todos vocês, agradeço a Mamari que me convidou. Eu vou te chamar de Mamari, tá? Mariana. E então, eu fico muito feliz. Então, para a gente começar hoje essa mesa, né? Eu vou chamar a primeira apresentação, que vai ser feita pela Bianca Salles Conceição, e que vai discutir aí biopolítica e as questões da língua de sinais e falar um pouquinho da visibilidade e invisibilidade da pessoa surda socialmente. Então, passo a fala para a Bianca e já agradeço. Bem, boa tarde, quase boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer por estar participando, né, do Disse, tanto na organização, quanto nesse momento de apresentação, de compartilhar um pouquinho da minha pesquisa com vocês. Então, desde já, agradeço. Meu nome é Bianca, eu sou loira, a minha pele é branca. No momento, eu tô com os cabelos soltos, fone de ouvido e uma blusa branca e um colarzinho dourado. Eu sou formada em pedagogia pela UFSCar, fiz o meu mestrado em educação especial pela UFSCar e agora, no passado, entrei no doutorado também no nosso PPGS. Tanto no mestrado quanto agora no doutorado, eu estudo diversos temas relacionados à surdez e hoje vou compartilhar um pouquinho sobre os meus estudos com vocês. Bem, então, para começar, o meu slide, ele tem fundo branco, em cima ele tem o logo do nosso curso, do Disse, azul claro e azul escuro, escrito Disse, disseminando os saberes da educação especial de preto, temas atuais e inovações pedagógicas de branco. Embaixo tem os logos dos apoios do nosso curso, então o logo do PPGS, da UFSCar e da CAPES. No centro tem o título da minha pesquisa, que é Biopolítica e Dispositivos de Folclorização da Língua Brasileira de Sinais, a invisibilidade das subjetividades surdas. Abaixo meu nome completo, Bianca Salles Conceição, e o meu e-mail, bianca.csales@gmail.com, e o nome da minha orientadora, que é a nossa mediadora do dia, Vanessa Regina de Oliveira Martins. Então, pode passar, próximo slide. Bem, eu trouxe um pouquinho do meu referencial teórico para vocês. Eu estudo a área da surdez baseada com referencial teórico em Michel Foucault e Félix Guattari.
a minha tese no momento, por enquanto, né, porque a gente ainda está bem no inicinho, as pesquisas costumam mudar, os caminhos costumam mudar, né, os percursos. Por enquanto, eu tenho 3 conceitos-chave para minha pesquisa: matriz de experiência, biopolítica e subjetividade capitalística. Vale salientar que o Foucault, ele não estudou propriamente a surdez, mas os conceitos que ele traz fazem a gente refletir sobre diversos assuntos que são extremamente atuais. Então, eu trouxe uma ilustração da matriz de experiência para vocês, para tentar deixar um pouco mais pedagógico e um pouco mais claro o que é essa matriz de experiência. Então, ela tem 3 pilares, eu vou descrever ela, né? Ela tem 3 pilares, um pilar do saber, um do poder e um da ética. Vale salientar que a matriz de experiência, ela não é fechada e consolidada dessa forma, né? Então, eu trouxe isso realmente só para ficar de uma maneira mais pedagógica para o entendimento de vocês. Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, no nosso campo, né, da educação especial, maneiras distintas de se ver a deficiência. Então, a gente tem um olhar clínico da deficiência ou um olhar social da deficiência. Trazendo para a minha área de pesquisa, que é a surdez, isso também acontece. Então, para ilustrar para vocês um pouquinho da matriz de experiência. O campo do saber, ele constrói verdades. No campo da surdez, qual seria a verdade? Social, né? Com base nessa questão socioantropológica da surdez. Então, que a surdez ela é uma diferença linguística, que existe uma identidade surda, uma cultura surda. Essas são as construções de verdade a partir do campo do saber. O campo do poder, que é o outro pilar, ele produz normas e comportamentos. Quais seriam as normas e comportamentos para essa vertente social, né, socioantropológica da surdez? Então, usar a língua de sinais, usar os intérpretes de Libras, fazer uso da legenda, por exemplo, são algumas normas e comportamentos. Dessa relação entre o campo do saber e o campo do poder, ou essa relação arquegenealógica, que a gente chama na filosofia da diferença, e o que o Foucault denomina, a gente produz um sujeito, ou a gente produz subjetividades. Então, dessa relação que eu mostrei para vocês, do campo da surdez, olhando essa questão social, entre saber e poder, a gente produz subjetividades surdas, e não deficientes auditivos, subjetividades surdas. Deixando claro que não é uma subjetividade, né? Somos todos singulares e plurais ao mesmo tempo. Depois disso, falando um pouquinho da biopolítica, como eu vou falar de poder, tem o campo do saber, o campo do poder, e quando eu vou falar desse campo do poder, eu vou falar de diversos poderes, porque o Foucault, ele estuda essas relações de poder, né, na constituição dos sujeitos. Então, ele estuda o poder soberano, o poder disciplinar, o poder pastoral antes do disciplinar, o poder governamental, a biopolítica. Ele estuda diversos tipos de poderes e as relações entre eles nas constituições do sujeito. E um poder muito importante para a minha pesquisa é a biopolítica, ou biopoder, né? A biopolítica, ela é a manifestação do biopoder, e ele fala um pouco sobre a regulamentação das vidas das pessoas. Então, ele é um poder que age diretamente na vida. Então, se ele age na vida das pessoas, ele age nos sujeitos. Ele pode controlar até questões de natalidade, mortalidade. Ele faz uma regulamentação em massa, né? E, além disso, a gente fala muito sobre fazer viver nesse biopoder e deixar morrer. O que seria esse fazer viver e deixar morrer? Então, por exemplo, na nossa área de estudo, a gente, numa escola inclusiva, tem um projeto bilíngue, Libras como L1 e português como L2 para surdos. Então, eu faço viver esse projeto, mas, ao mesmo tempo, eu não dou subsídios para que ele continue. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, eu não ofereço transporte para que essas crianças consigam chegar nessa escola polo. Então, eu faço viver, mas eu deixo esse projeto morrer. Basicamente, a biopolítica e o racismo de Estado, que estão sempre entrelaçados, é isso.
E, por fim, a subjetividade capitalística, ela está muito ligada à biopolítica, então, essa questão que eu falo para vocês, da relação arquigenealógica na produção de subjetividades, eu vou falar de subjetividade capitalística, que ela faz essa captura do sujeito, assim como a biopolítica também faz essa captura, para que esses sujeitos se tornem consumidores em potencial. Então, as pessoas existe uma curva, né? As pessoas estão à margem dessa curva, e a biopolítica, a subjetividade capitalística, ela captura essas pessoas para que elas fiquem nessa margem, né? Nessa margem do normal que a gente tem, da norma, que o Foucault fala, para que elas sejam consumidores em potencial. Então, é basicamente isso que eu vou usar. Para o próximo slide. Num segundo momento, eu vou falar sobre surdez, né, obviamente, que é a minha área de pesquisa. Falo um pouco sobre a inclusão, trago autoras como Maura Lopes para falar de uma inclusão excludente ou de uma inclusão perversa. Eu vou usar um pouco desses termos para vocês durante a minha apresentação. Que fala um pouco sobre como está sendo essa inclusão do surdo na sociedade, tanto na sociedade como na nossa sala de aula, né? Então, por exemplo, na nossa sala de aula, tem uma sala com 30 alunos ouvintes, um aluno surdo e um intérprete, mas às vezes esse aluno surdo ainda não sabe Libras para o intérprete interpretar, ou às vezes o aluno surdo não tem um intérprete. Então, como está sendo essa inclusão? Ela está sendo de fato uma inclusão ou ela está sendo uma inclusão excludente? Depois disso, eu trago as mídias, um assunto que eu vou discutir bastante na minha dissertação, na minha tese, e as mídias, eu trago elas como dispositivos de tecnologia da biopolítica. Eu vou passar para vocês um vídeo depois, bem rapidinho, para vocês entenderem como que ela pode ser um dispositivo da biopolítica. E relacionado a ela, eu trago a questão da folclorização. O que seria essa folclorização? É um percurso que invisibiliza a cultura e a identidade de um grupo. Então, as mídias, como tecnologias da biopolítica e a folclorização, elas estão juntas, né, nesse percurso, e eu vou mostrar para vocês e explicar depois o porquê que elas caminham juntas a partir dessas mídias. E, por fim, eu trago a questão das resistências, porque, apesar de existir uma folclorização da língua de sinais, ou uma captura desses sujeitos pelas mídias, né, por essa ação da biopolítica, a gente pode resistir e construir outras verdades baseadas na língua de sinais. Próximo slide. Então, o meu objetivo geral de pesquisa é problematizar a construção de subjetividades surdas na sociedade e como essas teias constituem a biopolítica, ocasionando certa invisibilidade da surdez e da Libras, produzindo a folclorização da língua de sinais e sujeitos surdos. Próximo slide. Os objetivos específicos. Problematizar aspectos que levam à visibilidade da Libras e do surdo no momento histórico atual, através da construção conceitual dos conceitos que eu falei para vocês anteriormente. Verificar o impacto causado pelas mídias digitais, como os dispositivos biopolíticos na sociedade, na propagação de direitos para o sujeito surdo, e de que modo eles se alinham com documentos jurídicos, analisar os discursos midiáticos e dos sujeitos a partir de documentos públicos, produtores de verdade e seus impactos nas políticas públicas. Próximo slide. Como que eu vou fazer essa minha pesquisa? Então, ela já foi aprovada pelo Comitê de Ética, eu já dei início às minhas coletas. O meu método, minha caracterização é uma pesquisa de campo, com cunho documental. Por quê? Porque eu vou a campo, no caso, à distância, agora no momento, né? Faço essa coleta com 4 participantes e também vou cruzar, né, esses dados com os vídeos que eu já pesquisei dessas mídias. Os participantes, eles são surdos, falantes da língua de sinais e maiores de 18 anos. A gente tentou, o máximo possível, pegar participantes que tivessem perfis diferentes. Então, a gente escolheu 2 participantes com ensino superior, um com formação em humanas, um com formação em exatas, e 2 participantes com ensino médio, um ativo na comunidade surda e o outro não tão ativo na comunidade surda. O que seria esse ativo ou não ativo na comunidade surda? Um que frequente associações de surdos, que tenha bastante contato com surdos, que frequente os movimentos, as lutas, e outro que não faça isso ou faça menos isso.
Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro, apenas perfis diferentes para não enviesar os resultados da nossa pesquisa. Então, eu fiz uma entrevista com esses 4 participantes e mostrei 4 vídeos que eu achei no YouTube, no Instagram, em diversas redes sociais, novelas também, para mostrar para esses participantes e ouvir o discurso deles, afinal, eles são os mais importantes, né? Eles são os protagonistas. E aí, pode passar, por favor, o vídeo? Pode voltar, por favor. Bem, essa para quem não sabe, ela fez a datilologia, ou seja, a soletração de Oi, eu sei falar em Libras, só que ela troca o F pelo Q. Além disso, ela é uma influencer digital, ela tem quase 5 milhões de seguidores no Instagram, e ela postou esse vídeo no Instagram dela, né? É um Instagram público, enfim. E nisso, a gente vê essa possível captura desses sujeitos, né? Então, essa captura capitalística. Então, por exemplo, essa influencer digital, ou novelas que usam da língua de sinais, tem uma atriz ouvinte, mas usam da língua de sinais, ou uma propaganda que use um pouco da língua de sinais, ou atores famosos que usam. Cada um desses viés de vídeos diferentes, eles vão estar ganhando alguma coisa. Então, por exemplo, se eu coloco um pouco de língua de sinais, um sinal ou outro numa propaganda de uma certa marca, isso pode atrair consumidores para aquela marca. Se eu coloco, por exemplo, na novela, uma atriz ouvinte, mas fazendo o papel de surda, eu posso atrair mais telespectadores. Ou uma influencer digital, ou um ator famoso, por exemplo, eu vou atrair mais visibilidade, mais seguidores e, consequentemente, eu atraio essas pessoas a partir dessas mídias para essa subjetividade capitalística, tornando essas pessoas consumidores em potencial. Próximo slide. Então, para finalizar, a minha tese, por enquanto, para resumir tudo que eu contei para vocês, é que faz viver a Libras. Então, essas propagandas, por exemplo, elas têm a Libras, mas em muitos momentos, esses vídeos, no caso, em muitos momentos, eles não dão a acessibilidade para essa pessoa surda entender, né, ou mostrar de fato o que é a língua de sinais. Por exemplo, esse vídeo que eu mostrei para vocês. Isso não é língua de sinais, isso é um dos pontos da língua de sinais. A datilologia, ela é usada na língua de sinais, mas a língua de sinais, ela tem gramática, ela tem estrutura, ela tem expressão facial, corporal, enfim. Então, faz viver essa Libras de uma falsa visibilidade surda, porque é usado de uma língua, mas, ao mesmo tempo, não se dá acessibilidade, né, para essas pessoas surdas entenderem, de fato, esses vídeos, então, através da propagação de vídeos em diversas mídias digitais, e deixa morrer essa diferença surda, porque isso pode causar um falso sentimento de pertencimento desses surdos. Então, eles olham para esse vídeo, podem olhar, é o que eu vou ver, né, a partir dos discursos deles também. Eles olham para esses vídeos, para essas novelas, e eles podem se sentir representados. Olha lá, tem a minha língua, olha, tem uma atriz ouvinte que faz papel de surda, mas pelo menos a minha língua está sendo mostrada. E isso pode, cada vez, ocasionar um apagamento maior dessa diferença surda. Esse advento se dá num processo de folclorização da língua de sinais, ou seja, nesse processo que invisibiliza uma cultura e uma identidade surda e do sujeito surdo, trazendo de maneira perversa o sujeito para dentro dessa curva de normalidade que eu mostrei para vocês anteriormente, né, que eles vêm para essa curva, tendo como produto subjetivações capitalísticas surdas. Próximo slide. Bem, aqui são minhas referências, acho que é isso, e agradecer novamente a comissão, a organização e pela participação do evento. Obrigada. Obrigada, Bianca, pela apresentação. Queria agradecer também e dizer da sua
audiodescrição, eu achei ótimo sua audiodescrição. Não tinha nem pensado em fazer, olha, a gente está no programa de educação especial, então me retrato, que eu não tinha feito a minha audiodescrição, então eu vou fazer, né? Sou Vanessa, vou ver se eu consigo fazer, viu, Bia? Vanessa, sou branca, cabelo preto, pintado de preto, tá solto, tô com uma blusa azul escura, de gola e de gola azul com cinza, tem umas marcas cinza na blusa e tô com um colar prata pendurado. Acho que é isso. Obrigada, Bia. Então, agora a gente, dando continuidade a essa mesa, passo a palavra para o Gabriel Nascimento para falar sobre o seu trabalho, que também vai debater aí questões da língua de sinais, olhando um pouco a trajetória histórica e política dessa língua. Fica à vontade, Gabriel, e obrigada pela participação. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir certinho? Ok. Seguindo o modelo da professora Vanessa e da Bianca, eu vou me audiodescrever rapidamente. Eu sou o Gabriel, sou moreno, tenho barba, uso óculos, estou usando um fone do tipo headset e uma camisa preta com uma estampa que não é muito visível, um símbolo sobre língua de sinais e acessibilidade. Eu agradeço a oportunidade de estar presente neste evento e compartilhar um pouquinho de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo ainda. E quando eu falo que estou desenvolvendo, eu quero deixar bem claro que ela está realmente bem no início. Eu acabei de entrar no programa de doutorado sob orientação da professora Vanessa, então o projeto ainda é uma coisa que está em processo de construção para finalização e condução da pesquisa. A proposta que eu vou apresentar inicialmente, ela já está sendo exibida para vocês nos slides. Os slides são o modelo padrão aqui do DICE, que tem o logo lá em cima do evento, com a descrição dele, e os logos embaixo do PPGS, da UFSCar e da CAPES. No centro tem o título da minha proposta de pesquisa, que é Língua Exótica, o percurso histórico, político e educacional da língua de sinais brasileira. Logo abaixo segue o meu nome, Gabriel Silva Xavier Nascimento, e o nome da minha orientadora é a professora Vanessa Regina de Oliveira Martins. E é logo abaixo o meu e-mail. Pode avançar, por favor. Então, para início, eu vou querer um pouquinho contextualizar essa pesquisa, porque ela, logicamente, não parte do nada. Ela sempre está movida por algum tipo de inquietação que nos afeta enquanto pesquisadores. Então, inicialmente, meu percurso profissional como tradutor e professor, ele ainda é bastante recente, se eu fosse considerado do ponto de vista de uma experiência muito mais ampla. Efetivamente, o primeiro contato com a língua de sinais ele aconteceu em 2008, por meio de um curso básico de Libras, que foi ofertado pelo CAS de Minas Gerais. Mas, efetivamente, a minha atuação como professor de surdo e tradutor e intérprete, ela só veio acontecer na metade de 2010 em diante. Então, um pouquinho mais de 9 anos nessa área que eu estou envolvido, né? E, ao longo desses 9 anos, o meu lugar na investigação se situa de uma maneira bastante interessante, porque, a princípio, eu trabalhava com ensino de língua portuguesa e tradução e interpretação de inglês para português. Então, a Libras é uma coisa que entrou e me despertou bastante curiosidade nesse sentido, de saber como é que eu iria trabalhar agora com o ensino e com a tradução de uma língua que se localizava em uma outra modalidade, né? E aí, a partir desse contato que eu tive com as comunidades surdas e do contato com os ouvintes também, eu fui estabelecendo algumas inquietações, aliás, foram surgindo algumas inquietações que me colocaram nesse caminho da pesquisa, ainda lá no interior de Minas Gerais, onde eu morava a princípio. Dentre essas questões, eu tenho a noção de língua propriedade, que foi a qual eu trabalhei um pouquinho no mestrado em Educação na Universidade Federal do Espírito Santo. Quando eu falo de língua propriedade, eu tinha uma inquietação em relação a, por exemplo, como que, às vezes, era comum da gente dizer coisas do tipo a Libras é a língua do surdo, ou a Libras é a língua própria do surdo. Então, isso me incomodava um pouco, eu ficava pensando um pouquinho na questão de propriedade, de fato. Se era um sentido que era entendido como língua característica de uma comunidade, ou se era uma língua específica que pertencia a uma comunidade de modo mais restritivo. Então, me debrucei um pouquinho sobre essa investigação no mestrado e fui elencando alguns outros tópicos. Entre eles, por exemplo, a noção de língua oficial e língua reconhecida, que é uma coisa que às vezes nos atravessa de modo muito rápido. A gente vê muitas pessoas falando, por exemplo, que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil, e daí a gente começa a pensar, o conceito de língua oficial e língua reconhecida são coisas completamente diferentes, e ainda assim a gente toma isso como verdade e acaba reproduzindo. Uma outra questão que me incomodava eram as inquietações a partir dos tratamentos que eu dispensava para a língua de sinais e o tratamento que eu dispensava para a língua portuguesa.
Então, é muito comum que nós, usuários e aprendizes de Libras, frequentemos eventos e consigamos camisas, canecas, adesivos com coisas do tipo: eu amo Libras, Libras é maravilhoso, eu sou apaixonado com a Libras, Libras é linda. Mas a gente tem uma dificuldade maior em observar esse mesmo fenômeno de admiração em relação à língua portuguesa. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa com "eu amo a língua portuguesa" ou uma caneca escrito nisso. É muito menos comum do que entre aqueles usuários da língua de sinais, né? Então, são tratamentos muito diferentes. E daí, além desse processo de tratamento, a gente não pode perder de vista as relações de poder que se estabelece. A partir do momento que a gente tem línguas diferentes e culturas diferentes em contato, é evidente que vão surgir algumas relações bastante tensas que vão situar nesse processo de fronteira entre as duas línguas. E, por fim, o processo de reconhecimento da língua de sinais, que, embora ela tenha sido reconhecida legalmente em 2002, a gente percebe que ainda existe um caminho muito longo a ser percorrido em relação ao reconhecimento social da Libras de fato enquanto língua. Pode avançar, por favor. Então, partindo desse contexto inicial, me surgiu a hipótese preliminar de que alguns discursos ou práticas discursivas acabam por localizar Libras numa condição de língua exótica. E aí, por exótica, eu trabalho com o conceito de Altman, em que ele define que é tudo aquilo que difere de um grupo muito maior que está em voga. Então, isso se refere tanto à questão cultural quanto à questão linguística também. A Libras acaba sendo esse processo de objetificação, que é a coisa que eu tenho que interessar, que eu tenho que valorizar, e entre outras coisas, mas ela acaba saindo um pouquinho desse cenário de língua natural. Não em processo de reconhecimento linguístico, pelo contrário, porque isso acontece por meio das produções, mas muito mais no sentido social de uso. Eu começo a tratar com um fetiche, com um processo de focalização a Libras, e acaba um pouquinho colocando ela numa condição diferenciada de outras línguas que são do nosso cotidiano comum, né? Então, a partir dessa hipótese, a pergunta que move essa pesquisa, basicamente, seria entender um pouquinho melhor como que esse processo histórico, a questão legal e o próprio uso social da língua tem contribuído, de alguma forma, de modo entrelaçado, para esse processo de fetichização, tanto em relação aos surdos, quanto em relação à língua de sinais. Pode avançar, por favor? Então, o objetivo geral seria, de fato, compreender a fundamentação, como é que ela vem se instaurando enquanto língua exótica, ainda que ela não seja assim chamada e tratada dentro da comunidade, ou ainda dentro, entre os próprios profissionais da área. E com um objetivo específico, eu quero investigar historicamente como é que se deu essa produção de saberes, como é que surgiram essas diferentes concepções de língua de sinais ao longo da história. E, por fim, tentar produzir alguma informação, alguma discussão, no sentido de entender, para além dessa caracterização que às vezes fica invisibilizada, quais os possíveis desdobramentos que isso pode acontecer e repercutir, tanto nas produções da área, quanto na própria comunidade surda de modo geral. Pode avançar, por favor? Em relação ao referencial teórico-metodológico, a princípio a minha proposta seria trabalhar com dois autores especificamente falando, sendo que Michel Foucault seria minha base teórica principal, e com ele eu trabalharia através dos conceitos, ferramentas, subjetivação e governamentalidade. Em relação à subjetivação, eu trataria especificamente de como isso tem sido recebido e assimilado e difundido entre a comunidade dos usuários da língua, ou mesmo daqueles usuários mais externos que pretendem ou têm interesse em aprender a língua de sinais. E em relação à governamentalidade, seria entender também como que, de fato, isso tem se consolidado enquanto prática de condução da comunidade surda e dos próprios discursos relacionados à língua de sinais. Essa perspectiva de Michel Foucault, ela vai se ancorar numa base de perspectiva arqueológica, e aí essa arqueologia é no sentido de fato, retomar alguns conhecimentos e alguns saberes que foram produzidos enquanto verdades ao longo da história. Né? Então, tem que, basicamente, retornar aos porões, pegar alguns documentos, reanalisá-los e vê-los. E aí eu reforço que o interesse da pesquisa não tem um caráter revisionista, não é voltar para a história e falar o que aconteceu, o que não aconteceu, o que é certo, o que é errado. Trabalhar com Michel Foucault não implica em estabelecer novas dicotomias ou posições únicas de verdades. Pelo contrário, é colocar sob suspenso algumas verdades produzidas e analisá-las criticamente do ponto de vista da pesquisa, né? E Michel Foucault ele não trabalha diretamente com as questões de língua ou de linguística, fisicamente falando. E, nesse sentido, eu proponho um trabalho em conjunto entre a utilização dele e Bakhtin, sobretudo nos conceitos de polifonia bakhtiniana, em que ele percebe aquela situação em que nenhum discurso ele é único, ele é vazio, ele é sempre constituído de diversas vozes que estão dentro deles.
Então, essa perspectiva que a gente tem sobre a língua de sinais também é uma coisa que a gente vem trazendo historicamente pela nossa formação, pela nossa convivência, entre outros aspectos, com a comunidade surda. E Bakhtin também a gente consegue fazer uma relação mais direta entre as questões de língua e linguagem, que também é uma discussão bastante recorrente em se tratando da língua de sinais, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa falando linguagem de sinais, aí logo vem alguém e fala, não é linguagem, é língua. E daí eu fico pensando, por exemplo, até que ponto a pessoa que produz o discurso de linguagem entende de fato a distinção entre língua e linguagem, e até que ponto isso importa para o reconhecimento da língua de sinais também. Partindo desses dois referenciais teóricos, eu estabeleço como fonte de análise principal algumas produções bibliográficas, tanto no Brasil quanto fora, já que eu quero situar esse percurso histórico inicialmente. E aí eu utilizo como fontes primárias de análise alguns documentos históricos também, como atas de congresso e relatórios sobre alguns congressos que aconteceram nos Estados Unidos e na Europa. E como fonte secundária, outras produções históricas, mas dessa vez não como documentos, mas como livros que situam historicamente ou que se preocupam em estabelecer algum tipo de narrativa sobre o processo educacional dos surdos, não somente no Brasil, como também no mundo. Essas fontes ainda estão, pode passar, por favor? Essas fontes, elas ainda estão em processo de coleta e análise, então eu vou apresentar somente aquelas às quais eu já tive acesso e pude me debruçar e separar alguns dados para análise a princípio. A primeira delas são as atas do Congresso de Milão, que a princípio não havia tradução, mas desde 2013 eles foram publicados numa chamada coleção histórica do INES, e são disponíveis no site do INES também para baixar. E daí é interessante porque a gente entende, a gente costuma ver o Congresso de Milão sendo tratado como um evento muito marcante negativamente para a educação de surdos, que é onde aconteceu uma proibição do uso das línguas de sinais, entre outras coisas, né? E daí, quando a gente volta nas datas originais para ver o que aconteceu de fato no evento, a gente percebe que algumas informações acabam sendo desencontradas e algumas coisas também acabam não procedendo. A mesma coisa acontece em relação às datas do Congresso de Paris, que aconteceu 20 anos após o Congresso de Milão e que, curiosamente, aparece rarissimamente nas pesquisas de produções brasileiras. Né? Então, foi um congresso muito importante, contou com participação massiva dos surdos, em que se discutia aspectos muito interessantes sobre as questões das línguas de sinais e das línguas orais e metodologias para a educação de surdos. Então, ele acaba ficando de fora por algum motivo. A partir dessas duas fontes primárias iniciais, eu consegui localizar dois documentos, que a primeira coisa é um relato de uma impressão publicado por um pesquisador americano chamado James Denison, e também um relatório do que aconteceu nas duas conferências pelo Thomas Gallaudet. Esses dois documentos iniciais, a princípio, não tem tradução ainda. Aliás, eu fiz a tradução, ela deve ser publicada em breve, como parte de um livro que vai conduzir alguns documentos históricos sobre a educação de surdos. E daí eles trazem algumas impressões muito interessantes dos bastidores, de quem esteve lá e vivenciou esses eventos. Então a gente percebe, por exemplo, pelo relato de James Denison, que na verdade o Congresso de Milão foi uma farsa, ele foi totalmente encenado, seja a partir dos exemplos ou das discussões, porque é uma questão política muito perigosa, é um terreno muito difícil de lidar, a gente acaba desconstruindo algumas ideias sobre o próprio evento. Em relação às fontes secundárias, eu listo esses 4 livros principais. Esse primeiro que estabelece algumas formas diferentes de perceber a comunidade surda no mundo, inicialmente. O Harlan Lane, quando a mente ouve, quando ele começa a publicar o processo de compreensão dos surdos em relação a essa comunidade. As relações bilíngues na Ilha de Martha's Vineyard, pelo livro da Gross, e, por fim, Pé-de-Led, quando ele traz alguma proposta de compreensão do que é, de fato, cultura surda, comunidade surda e a língua da qual eles compartilham. E ressaltando que Pé-de-Led também trabalha com a perspectiva próxima de Foucault, quando ele faz algumas análises de biopolíticas e efeitos de poder nesse processo histórico dos surdos. Pode avançar, por favor. Enfim, nesse processo agora, eu apresento para vocês agora só uma proposta de cronograma. Como eu disse a princípio, é um projeto de pesquisa que ele ainda está em processo de construção, está em andamento, em desenvolvimento. Então, tem basicamente os períodos aí que eu pensei a princípio para desenvolvimento. O processo de revisão bibliográfica, por exemplo, se estende até um pouquinho mais, 2023, basicamente, que consiste no processo não somente de fazer a coleta desses documentos e os recortes dos quais eu vou precisar para construir as minhas discussões sobre essa perspectiva exótica, como também novas traduções de documentos que estão andando. E interessante trabalhar nessa perspectiva histórica é que cada documento que a gente acaba encontrando traz informações extremamente novas, às quais a gente normalmente não tem acesso.
A gente sabe, por exemplo, que esses documentos são publicados normalmente em inglês, ou no italiano ou no francês, e que ainda existe um número muito pequeno de brasileiros pesquisadores que conseguem lidar com facilidade em relação a essas línguas. Então, talvez o fato de não haver ainda uma tradução direta para a língua portuguesa acaba deixando essas fontes meio que ocultas e deixadas na história. Então, é muito difícil conseguir selecionar um recorte, porque cada documento que você pega, você pensa, meu Deus, isso aqui é novo. Jesus, como é que isso aqui aconteceu e ninguém falou disso antes? E aí é difícil manter, assim, uma centralidade e pensar, tudo bem, isso aqui é muito importante, mas para esse recorte de pesquisa eu não consigo trabalhar com isso nesse momento. Uma segunda parte do cronograma é trabalhar com as discussões do grupo de pesquisa, que já vem acontecendo com a professora Vanessa, as quais a gente tem feito um aprofundamento teórico sobre as ferramentas Foucaultianas, de Deleuze, Guattari, entre outros autores. Tem um período de cumprimento de crédito, 2020 e 2022. A construção final da pesquisa em termos de projeto deveria já estar consolidada e apresentada ao Conselho de Ética até o início de 2021. E a partir daí, relatórios parciais, publicações de artigos, como é o caso, por exemplo, das traduções que eu já fiz e que devem sair em breve, na publicação de livros e revistas, a qualificação e, por fim, a defesa, se tudo der certo, a gente sobreviver à pandemia até lá. Pode avançar, por favor. Aqui seguem algumas referências, não são todas as referências do trabalho, são basicamente aquelas que lidam diretamente com as fontes primárias e secundárias que eu já apresentei. Eu peço desculpas pela letra um pouquinho pequena, porque senão eu ficaria muitos slides com a fonte um pouco maior, tá bom? Mas basicamente, em síntese, essa é a minha proposta de projeto de pesquisa e, enfim, espero contribuições de vocês também. Obrigado. Obrigada, Gabriel, pela apresentação. Uma pesquisa rica, né, que vai enriquecer ainda mais as discussões linguísticas no campo da surdez. Então, com certeza, é um tema importante e relevante aí. Para dar andamento às apresentações, agora a gente passa, então, para a Luísa Monte, que vai apresentar sua pesquisa também em desenvolvimento, relacionado a discursos sobre o ser surdo na educação inclusiva. Então, passo a palavra para a Luísa e também agradeço a apresentação nessa mesa. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Luísa, sou orientanda da Vanessa no doutorado. Falando um pouquinho da minha trajetória rapidamente, eu sou formada em pedagogia pela UFSCar e fiz mestrado em educação escolar pela Unesp, onde eu tive meu primeiro contato com o estudo sobre violência. Agora, no doutorado, eu apresento esse trabalho intitulado Discurso sobre o Ser Surdo na Educação Inclusiva, a Violência, a Constituição Subjetiva e as Contracondutas. Vou fazer uma descrição rápida, que nem as meninas fizeram. Eu sou branca, tenho cabelos lisos e longos, na cor castanho escuro, uso um óculos vermelho retangular e estou usando uma blusa verde. Bom, passando a apresentação do projeto, eu faço primeiro uma... Pode passar o slide, fazendo favor. Eu faço primeiro uma apresentação, uma introdução sobre a trajetória da educação de surdos no Brasil e como ela é marcada por internações, instituições hospitalares, pela exclusão, né, dos considerados desviantes da norma e uma tendência à normalização desses corpos aliada a um assistencialismo e filantropia. Esse cenário ele persiste até os anos 90, quando muitos movimentos de proteção dos direitos humanos culminam, né, trazem importantes documentos da área, como a Declaração Mundial de Educação a Todos e a Declaração de Salamanca. Ambos os documentos, entre outros, eles trazem para o Brasil a promulgação de leis e políticas nacionais de inclusão social, né, em prol da diversidade. E desde esse marco, existe um projeto de uma educação inclusiva que pressupõe o acesso de todos à educação, né? Então, nossas escolas, elas passam a ser locos de múltiplas diferenças como meio de garantia de direitos e de redução de diferenças sociais. É importante que eu frise nesse momento,
né, que a perspectiva da educação inclusiva, ela é de extrema importância, uma grande conquista a escolarização de alunos surdos, mas eu entendo aqui que deveria ser uma escolha, né, e não a única opção possível. Porque apesar das leis do sistema educacional brasileiro garantirem, né, a inclusão dos alunos público-alvo da educação especial, né, onde os surdos se encontram, as condições de permanência e até mesmo de acesso desse público, elas não têm sido as mais favoráveis. Então, eu trago alguns autores diferentes para fazer referência a esse fenômeno, né, como Carmo, que discute que a sociedade ela pode estar criando o que a autora nomeia de excluídos dentro da inclusão, e Lopes, né, a Maura Lopes, que traz os termos inclusão e exclusão, ela diz que eles são tão intrincados juntos, né, que eles deveriam constituir um único termo, né, que ela denomina in/exclusão. Então, uma vez que a escola ela nem sempre consegue oferecer todos os recursos necessários para promover o sucesso de todos os alunos, para que a escola alcance, né, uma educação verdadeiramente inclusiva, são necessárias algumas mudanças organizacionais dentro da escola, né? Eu trago aqui também como alguns exemplos do que não acontece na realidade algumas vezes, né? Por exemplo, quando o intérprete de língua brasileira de sinais, de Libras, ele não chega à sala de um aluno surdo, mesmo sendo um direito adquirido pelo Decreto 5626, ou quando um professor, né, de uma formação generalista, o professor generalista, ele tem uma formação que não se faz adequada para atender ou realizar as adaptações necessárias ao currículo, ou mesmo quando a escola não recebe os recursos necessários, né? Então, acaba tornando impossível exercer uma educação inclusiva de qualidade e que atenda às necessidades educacionais que esses alunos demandam. E é nesse pano de fundo, nesse panorama, que eu quero discutir um pouco da constituição da subjetividade do aluno surdo, né? Que esses diversos obstáculos impostos à realização da educação inclusiva de qualidade, eles têm impossibilitado a sua implementação efetiva. Essa escolarização que não se baseia em saberes científicos, né, sem adaptação própria às necessidades dos sujeitos que frequentam essa escola, acabam por se constituir como violências simbólicas, né, que constroem de maneira particular a subjetividade da pessoa surda. E para refletir sobre essa construção de subjetividade, nós vamos articular alguns conceitos da teoria de Foucault. Essas violências simbólicas das quais eu falo seriam subprodutos da inclusão perversa, né, do termo que a gente acabou de falar um pouquinho. Nesse sentido, a educação inclusiva acaba por produzir excluídos, e as violências simbólicas que produzem esses sujeitos como sujeitos dóceis em manutenção de um estereótipo normativo. Então, para isso, a gente vai pensar na produção da subjetividade articulada, as relações de poder que circulam dentro da escola, né, como uma rede, e não somente da relação do professor e aluno, né, mas na genealogia de poder que atua sobre esses indivíduos, pautada na teoria Foucaultiana, né, e para discutir a forma pela qual essas relações circulam dentro do espaço escolar, e a produção de subjetividade por meio delas, né, a gente propõe levantar, então, o entendimento da inclusão como espaço de governamentalidade e o que isso produz nas vidas das pessoas das quais nós vamos obter esses discursos, né, ouvir, dar voz a essas pessoas. Então, entende-se que na medida em que... perdi o meu roteirinho. Então, na medida em que a escola ela tenta abarcar toda essa diversidade,
de culturas e de grupos brasileiros na escola, não resta nada, né, fora desse governo de condutas. Então, nesse mesmo sentido, a gente compreende também o racismo de Estado, né, que seria outro termo utilizado, né, na teoria Foucaultiana, onde o Estado ele decide o direito de fazer morrer e deixar viver. O Estado, então, ele inclui para governar, ele valoriza, e ele, teoricamente, né, valoriza essas culturas individuais, mas ele as impõe a uma norma vigente, né, revelando como uma inclusão na realidade perversa. E agora eu leio esse trechinho que está nos slides do professor Silvio Galo, onde ele diz: respeita-se a diversidade desde que ela seja submetida aos mesmos princípios que regem a universalidade dos cidadãos brasileiros. Para dizer de outra forma, as diferenças podem ser garantidas e afirmadas desde que façam parte de um conjunto comum. E essa seria, então, a lógica perversa da inclusão, né? Onde a escola inclui para excluir. Pode passar o slide. Esse seria o pano de fundo, então, para a gente discutir um pouquinho da tese, em que nós pusemos em um modelo de inclusão perversa se produzem os excluídos e as violências simbólicas que constituem sujeitos dóceis em manutenção ao estereótipo normativo do sujeito normal. E o objetivo, então, seria analisar discursos de alunos surdos no ensino fundamental 2, em salas de aula comum, a partir das marcas de suas perspectivas e experiências sobre suas escolaridades, né? Apontando as relações de poder de possíveis violências simbólicas na construção de suas subjetividades e as contracondutas. Pode passar o slide. Como método, então, nós pensamos primeiramente em trazer 5 participantes. Acho que é importante frisar nesse momento que a pesquisa ela não está consolidada, né, por enquanto. Nós estamos num momento de repensar, refletir, refazer. Eu ingressei esse ano no doutorado, então, nesse contexto de pandemia e, enfim, orientações à distância, a gente tem feito mais esse movimento de reflexão, de autoavaliação. Então, no momento, pensamos em 5 participantes, mas já falamos em abrir para mais pessoas, visto que não poderemos fazer, talvez, essa coleta de dados presencialmente. Então, há uma variabilidade, talvez uma possibilidade de mudança desse método. Então, 5 participantes, todos surdos, matriculados em sala regular na rede pública de ensino, no ensino fundamental 2, e o local da pesquisa, inicialmente, seriam cidades do interior do estado de São Paulo, né? Podendo mudar isso à medida em que nós vamos decidindo os caminhos da pesquisa. Pensamos também, a título de curiosidade, trazer outras subcategorias diferenciadas a esses participantes, como, por exemplo, um aluno surdo, negro, uma aluna surda, mulher, ou outras deficiências, para trazer mais diversidade para esses discursos, né? Para a gente ver se esses outros pontos produzem violências ainda maiores, né? Se há uma diferença aí. Pode passar os slides. Então, como procedimentos, essa pesquisa tem um estudo de campo de abordagem qualitativa do tipo descritiva, né? Seria, primeiramente, pensado um roteiro de entrevista, semi-estruturada com 20 questões. Ainda não temos certeza desse caminho, pode acontecer por forma de um questionário online, então fica aí, né? Procedimentos de coleta de dados, então entraríamos no comitê de ética da universidade, não passamos por ele ainda, e seriam entregues aos participantes e aos familiares, né, termos de consentimento livre esclarecido e termo de assentimento, uma vez que trabalharíamos com menores de idade, né? Pode passar o slide. Quanto à análise de dados, será realizada uma análise genealógica com base na perspectiva filosófica de Foucault,
né, onde essa seria uma forma histórica que dá conta da constituição dos saberes e dos discursos e dos domínios do objeto. Então, nessa lógica, para a genealogia de poder, a preocupação se volta em compreender o corpo individual, né? Como ele é moldado pelo saber científico, que tipo de indivíduo constrói o mundo moderno, né? E a genealogia de poder, nesse contexto, ele tem ele tem um contexto mais prático, né? Uma abordagem histórica das condições políticas que acabam por possibilitar esses discursos. E é importante que eu frise aqui que a análise genealógica em Foucault, ela acaba por possibilitar os caminhos à medida que a pesquisa avança, né? Então, à medida que você explora o objeto, você vai encontrando o próprio caminho, né? A metodologia de Foucault, ela é assinalada por uma variabilidade grande, né? Então, não existe um método em Foucault único. E por isso eu digo tanto dessa possibilidade de mudança e dessa possibilidade de uma outra construção a partir de como a pesquisa evolui. Então, seriam analisadas as formas de poderes dos sujeitos entrevistados, o que os levaram a escolher determinados tipos de educação, o desejo ou não por normalização, entre outros aspectos, a fim de compreender se a esses sujeitos foi dada a possibilidade de escolher os diferentes aspectos da sua escolarização, suas trajetórias na sala regular e como tais escolhas afetaram ou afetam a constituição da sua subjetividade. E como certos saberes científicos têm constituído a deficiência, né? E, consequentemente, quais são as formas de vida que são produzidas. E ao conversar com esses sujeitos, a gente pretende entender um pouquinho de quais são os movimentos, como eles sentem essas violências em seus corpos e como eles reagem ou resistem, né, a essas violências no cenário educacional. E a partir disso, serão organizadas as análises, né, desses dados coletados e com base nessas discursividades, pensar em eixos norteadores. E, como eu disse, existe uma possibilidade de seguir esse caminho, mas à medida que a pesquisa avança, pode ser que, né, a gente tenha outras ideias e a pesquisa nos leve para outros caminhos. Pode passar o slide. E é isso, é nesse momento em que eu me encontro na pesquisa, é um momento de estudo, né, de ganho de conhecimentos, de muito planejamento da pesquisa, dos próximos passos, e de uma avaliação da pesquisa, de uma autoavaliação também, né, como pesquisadora, juntamente com a orientadora e com os meus colegas de grupo de pesquisa, que também contribuem bastante para a evolução dessas ideias, desses pensamentos, enfim. É isso, esse é o último slide. Muito obrigada. Concluo aqui minha apresentação. Obrigada, Luísa. Obrigada pela apresentação. A gente consegue já ver um avanço aí, né? O grupo de pesquisa, as pessoas que estão participando dessa mesa que têm visto seu trabalho evoluir, aí o desenvolvimento e o tema também, né? Relevante aí da discussão de inclusão e das questões que a gente tem debatido em torno desse racismo institucional e da promoção de excluídos. Obrigada, viu, pela temática. E dando andamento agora a essa conversa, a gente passa a escutar o trabalho da Priscila Jean Lourenço, apresentando aí questões voltadas à tradução, interpretação de Libras e questões formativas sobre o intérprete. Obrigada, Priscila, fica à vontade. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Priscila, eu sou morena e estou usando blusa branca, o fundo também é branco e o meu sinal, a mão é configurada em P, tocando a têmpora esquerda e o ombro também, a têmpora direita e o ombro direito, tá bom? Com o uso da mão aí direita.
Eu estou fazendo uso de 2 equipamentos, então em alguns momentos eu não estarei com o meu olhar direcionado para vocês, porque eu estou usando aqui os slides junto com as meninas no notebook, tá bom? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, poder compartilhar com vocês. Também agradecer à equipe, né, que está gerenciando, direcionando essas atividades que nós estamos realizando, pela contribuição e pela possibilidade de crescimento que nós estamos tendo, tá bom? Então, pode passar os primeiros slides. A gente, então, desenvolve uma pesquisa relacionada à formação do intérprete de língua de sinais e a gente desenvolveu um curso de formação continuada que foi tomando outros caminhos e necessitando que fossem aí tomados também outros desdobramentos para a nossa pesquisa. Então, como a gente tem aí, o objetivo da pesquisa, que é pautada numa educação dialógica, o objetivo da pesquisa é pensar a formação do intérprete de língua de sinais a partir da modalidade de educação à distância. Eu sou intérprete de Libras, realizei o meu mestrado também na UFSCar, e nós desenvolvemos uma pesquisa relacionada às questões formativas, e nesse momento a gente vai pensar em algumas possibilidades de formação desse profissional a partir da modalidade EAD. Então, o título da pesquisa, eu coloquei até 2 títulos lá no slide 1 para vocês. O título da pesquisa é Formação Continuada e Desenvolvimento Profissional do Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais na Educação à Distância. E hoje eu venho trazer para vocês aqui um recorte de uma etapa dessa formação, né, dessa pesquisa, que diz respeito à elaboração, à organização de cursos de formação EAD. Em princípio, a gente tinha a proposta de realizar o curso apenas para um grupo restrito de profissionais e intérpretes de língua de sinais, que atuam no ensino superior, especificamente em instituições federais. Mas, assim, como eu disse para vocês inicialmente, a pesquisa foi tomando outros caminhos e a gente foi tomando também outros desdobramentos, tá? Então, como objetivo geral, a gente tem a proposta de, a partir da oferta de um curso de formação continuada, a gente a proposta é investigar as necessidades formativas desses profissionais que atuam no ensino superior. Como objetivo específico, a gente tem 3 principais, eles estão colocados aí, que é a organização de um espaço formativo em plataforma virtual, promover a formação desses profissionais partindo de uma perspectiva que leve em consideração o papel do outro na formação de seus pares e analisar os efeitos dessa proposta. Pode passar os slides. Obrigada. Então, a partir de uma atividade de extensão, a gente elaborou o primeiro curso. Essa oferta foi pela plataforma Moodle. Como eu falei, para um público restrito aí, a gente tinha, a partir desse projeto de extensão, um público de até 18 profissionais, e a gente começou a desenvolver esse curso com eles nessa plataforma pela Secretaria-Geral de Educação à Distância, que é a SEAD da UFSCar. Tá bom? Todavia, como eu falei para vocês, a gente desenvolveu esse curso para esses profissionais e se justifica por quê? A gente entende que esses profissionais se inserem na atuação no ensino superior recentemente e a atuação, para além da acessibilidade linguística, pelas características específicas dessa atuação, demandam saberes e conhecimentos muito mais para além de uma interação discursiva, o que vai aí justificar a nossa pesquisa. Esses profissionais demandam dessa qualificação e formação profissional. Pode passar os slides, por favor, meninas. Tudo bem, obrigada. Então, eu coloquei para vocês que a partir da SEAD, que é a Secretaria-Geral de Educação à Distância da UFSCar, a gente desenvolve 2 cursos. O primeiro deles, para um público restrito, que são esses profissionais TIOs atuantes em instituições federais de ensino superior, a gente faz uma proposta que a gente tem a possibilidade de mediação, o contato mais direto com os profissionais que participam desse curso, mas a partir dessa primeira oferta, dessa primeira proposta, a gente teve a necessidade de desenvolver uma outra formação, que é pela proposta, pelo formato MOOC. MOOC que diz respeito a Massive Online Open Courses, que é uma proposta de cursos massivos, abertos, então as pessoas em diferentes lugares podem participar. E, inclusive, na última quinta-feira, o POCA abriu, tá? O POCA é o portal de cursos abertos da UFSCar, por quem a gente
está oferecendo esse curso, e o POCA abriu o curso, até quem tiver interesse pode estar conhecendo a nossa proposta de formação, e a gente faz nesse formato. Então, assim, a nossa principal pergunta, né, a nossa questão de pergunta aí da nossa pesquisa, da minha pesquisa, como a formação continuada, mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, pode favorecer a qualificação profissional de tios diante desse cenário que se amplia cada vez mais, proporcionando aos participantes a reflexão sobre aspectos relacionados à atuação e suas demandas. Pode passar os slides. Obrigada. Bom, a pesquisa orientada pela professora Cristina Lacerda, ela foi elaborada e implementada com uma proposta de extensão, seguindo aí os procedimentos éticos de pesquisa, mas a proposta ela não é desenvolvida apenas, né, no meu caso, por mim, como a aluna doutoranda. A intencionalidade educativa das propostas, a proposta pedagógica e dos cursos, ela é mediada aí por uma equipe docente. Essa equipe docente, ela é formada por mim, pela professora Cristina Lacerda e por uma professora convidada, que é a professora Lara Santos, também aí do programa de pós-graduação de Educação Especial. Pode passar uns slides. Muito bem. Nesse slide aí, vocês veem que nós temos uma imagem, é uma imagem reduzida, mas ao centro a gente tem a caracterização, né? Essa imagem traz a caracterização do curso. A gente tem na imagem reduzida mais aí ao centro as informações do curso, logo abaixo a gente tem o nome do corpo docente também, os nomes das pessoas do corpo docente, as informações relativas. Acima nós temos as informações sobre as unidades. E na imagem 7, no slide, pode passar de novo, nós temos o curso que foi desenvolvido pelo POCA. Tá? Os dois cursos, um curso a gente já encerrou, esse curso do POCA está aberto, inclusive quem quiser, já convidei, pode participar. E esses cursos, como a gente vai ver agora no próximo slide, pode passar também, todo o planejamento pedagógico, ele foi desenvolvido a partir do trabalho de colaboração entre essa equipe docente, e a gente buscou desenvolver também, no máximo possível, em aproximação com os referenciais teóricos que são trabalhados pela própria Secretaria-Geral de Educação à Distância, no que se refere à concepção de EAD pela SEAD. Então, vocês veem aí, por exemplo, que tem a professora Lara nessa imagem e a intérprete ao lado. Um dos aspectos que a gente trabalhou quando a gente está desenvolvendo, delineando o curso, fazendo a sequenciação didática e também o planejamento pedagógico de um modo geral, é a análise em contexto. Então, nessa análise em contexto, por exemplo, para o curso do POCA, a gente buscou contemplar perfis, participantes, quem poderia estar tendo acesso ou mesmo interesse em participar com a gente do curso. E uma das questões que a gente buscou contemplar foi a acessibilidade. Então, nós temos aí a Joyce, que é uma profissional da área, formada aí pela UFSCar também, e participou conosco nesse projeto. Pode passar. Muito bem. Para a realização, para a organização desse planejamento pedagógico, contemplando todos os elementos, a gente precisou desenvolver um mapa de atividades. Então, todos os cursos, ambos os cursos, em todas as etapas, a gente precisa fazer uma organização dessa proposta, e para a gente pensar em tudo isso, contemplando as especificidades da SEAD, a gente desenvolve os roteiros e tudo mais. Então, por exemplo, nesse momento aí, a gente tem esse planejamento pedagógico, e nessa imagem, que também é reduzida para contemplar aí o tamanho que a gente tem do slide, ela traz essas informações. Aí a gente tem os componentes didáticos, a gente tem, por exemplo, questões relacionadas às unidades de aprendizagem, conteúdos, tudo organizado sempre pensando no desenho e na forma de organização que é prevista pela própria Secretaria-Geral de Educação à Distância. Pode passar o slide. Trouxe para vocês aqui as unidades, tanto do curso que foi ofertado pelo Moodle AVA para um grupo mais restrito, que está nessa imagem aí. A gente buscou abordar questões relacionadas à formação e à prática profissional, ao lugar e o papel do TIOS e sua relevância na educação de surdos. Também trabalhamos aspectos relacionados à compreensão e produção de sentido,
na perspectiva desse profissional atuando enquanto interlocutor ativo. E na unidade 4 desse primeiro curso, que foi desenvolvido com esses tios que já atuam em instituições federais de ensino superior, a gente desenvolveu uma última atividade que acabou proporcionando a produção de um material que hoje nós usamos, pode passar, que hoje nós estamos usando, obrigada, que hoje nós estamos usando nesse curso do POCA. Pode voltar, mais um. Isso. Então, nesse segundo slide, esse segundo slide relacionado aí às unidades do curso, a gente tem essa sequência, essa lista aí dos conteúdos que são abordados nesse curso que está sendo organizado, que está sendo ofertado pelo POCA. Nós também trabalhamos os mesmos aspectos, mas vocês veem aí que a gente não tem a unidade 4, que foi a que a gente teve a possibilidade de discutir os aspectos mais relacionados à atuação nesse contexto na prática, tá? Mas a gente, com esse material, a gente acaba abordando essas mesmas temáticas com eles para esse curso aqui. Bom, a nossa pesquisa, ela está pautada, como eu falei inicialmente, numa perspectiva dialógica. Então, com a educação pautada no diálogo, na partilha, na mediação, a gente busca, enquanto pesquisa etnográfica participante, levantar aí as necessidades formativas desses profissionais. A experiência no ambiente virtual de aprendizagem, ela foi mediada principalmente a partir do fórum de discussão, que é uma ferramenta que viabiliza esse contato e essa interação de forma mais ativa. A gente verifica que tem diferentes questões relacionadas aos papéis que são atribuídos e ali assumidos por aqueles que estão nesse contexto de educação à distância. O aluno, por exemplo, ele precisa ter um papel ativo e o mediador vai ali estar viabilizando essas interações, esse diálogo. E o que a gente percebe? Que, além da possibilidade de debate e reflexão, o fórum de discussão e essa perspectiva que a gente busca alcançar em relação à educação à distância traz para a gente algumas possibilidades de compreensão desse contexto como uma comunidade virtual de aprendizagem. Embora cada um dos cursos tenha características e especificidades relacionadas à organização, relacionadas aos modos também de interação, a gente entende que, além da comunidade virtual de aprendizagem, tem outras comunidades também nesse mesmo viés teórico aí, que é a comunidade virtual de interesse e a comunidade virtual de participação, que também vão trazer para a gente subsídios para reflexão, tá? E relacionadas aí às necessidades formativas desses profissionais. Para a gente fazer as análises, em princípio, a gente ainda está fazendo, né, os estudos, desenvolvendo. Nós finalizamos recentemente, foi na última quinta que o curso foi, né, finalizado e já começou a ser ofertado. A gente tem, para as análises, buscando tentar compreender as necessidades formativas desses profissionais, uma autora também da educação à distância que trabalha estratégias de mediação em fórum e que traz para a gente algumas pistas de buscar tentar sintetizar e levantar aí questionamentos, aprofundar pontos a partir de pontos de desacordos, por exemplo, ou alguns argumentos convergentes relacionados aos pontos que os participantes vão trazendo. Então, a gente teve o fórum no contexto desse curso de formação mais específica para aquele público restrito, mas temos também um fórum agora nesse contexto de formação que é proposto pelo POCA a partir desse modelo formativo massivo. Eu acredito que seja isso. Do ponto de vista conceitual, a ideia, partindo desse viés teórico da educação dialógica, é trabalhar conceitos como partilha, interposição profissional, curiosidade epistemológica, mediação e autonomia. O nosso projeto, né, está caminhando, a pesquisa está caminhando. Eu acho que esse agora é o momento de ouvir vocês e poder também ampliar um pouquinho mais as nossas reflexões. Eu agradeço pela atenção. Obrigada, Priscila, pela apresentação. De novo, a gente agradece essa conversa, né? E falar de formação de intérprete, para mim, é algo importantíssimo quando a gente fala de inclusão, já que a gente tem visto aí as ações educacionais que tomam a questão da inclusão e da proposta bilíngue serem feitas pela mediação do intérprete, né? Então, quando a gente pensa em inclusão de surdos na escola, ou a gente pensa essa acessibilidade, a gente tem que colocar em pauta a figura do intérprete também para as temáticas. Então, agradeço aí o seu olhar no doutorado sobre a temática que você apresentou.
E para fechar, então, essa mesa, né, para a gente abrir para o debate posterior, a conversa sobre os temas apresentados, a gente faz agora, passa a palavra a Mariana Moraes, que vai conversar com a gente sobre a sua pesquisa de doutorado, em que a questão da língua portuguesa está sendo discutida, juntamente com conceitos da filosofia, né, da escrita de si, Foucaultiana, e das questões da subjetividade. Então, agradeço, Mari, pela fala, e agora com você. Oi, pessoal, como a professora Vanessa já falou, eu me chamo Mariana. Deixa eu ver se eu consigo fazer a minha descrição, né? Eu tenho cabelo com luzes douradas, estou usando um óculos vermelho quadrado, uma blusa pink, estou de batom vermelho também. E vamos lá. Sobre mim, mais ou menos, a minha trajetória para chegar até aqui, eu faço doutorado, né, na UFSCar, fiz o mestrado também, mas a minha graduação foi em Letras Português pela Universidade Federal do Ceará, né? Então, eu estou aqui em São Carlos, tem esse período de mestrado e doutorado, né? Lá eu fiz a graduação em Letras Português e também tive especialização na área de tradução e interpretação de língua de sinais, que foi onde eu entrei nesse mundo, né, da comunidade surda, e trabalhei também na escola bilíngue do Ceará, né, que é o ICES, a escola lá. Foi onde eu aprendi mais a Libras e tudo mais, né? Então, vamos lá. Em relação à pesquisa, o título, A Escrita de Si como Relação Subjetiva e Inscrição do Sujeito Surdo na Língua Portuguesa, né? Vamos passar para o próximo slide, por favor. Então, assim, a gente sabe em relação aos movimentos políticos que têm acontecido, né? Alguns dos nossos colegas já comentaram aqui no comecinho das apresentações que as políticas públicas têm realmente avançado, algumas conquistas foram, né, realizadas, mas a gente sabe que apesar de tudo isso, precisa bastante de muita melhoria, né? Muitas mudanças em relação a tanto recursos materiais quanto ao suporte físico para garantir não só o acesso do público surdo na educação, mas a permanência deles no ambiente escolar, né? Então, no que diz respeito à escrita, a gente tem na literatura atual vários estudos que mostram em relação a Libras como a língua materna, inicialmente que ela seja conduzida pelo aluno surdo, a ponto de quando ele adquirir a sua língua materna, ele possa vir a aprender a língua dominante, né, oral auditiva, que é a língua portuguesa, né, do local que ele está inserido, para daí ele alcançar o bilinguismo, né? Então, a Libra servindo como base, como um alicerce, né, para essa construção da leitura e da escrita na língua portuguesa. Pode passar no slide. Então, a gente sabe que isso vem acontecendo, muitas vezes não da maneira como se espera, porque de acordo com o decreto 5.626, a gente sabe que essa garantia do ensino de língua portuguesa, ela deve ser ofertada como segunda língua, né, possibilitando essa educação bilíngue, mas muitas vezes existem produções de verdade na nossa sociedade que facilitam um mecanismo vamos dizer, como é que eu explico, já foi até comentado, estipulado por relações de poder, relações de saber e poder dentro da sociedade, que habilitam, né, esse processo de decisão da educação dos surdos, né, uma educação muitas vezes que são impostas, né, e não muitas vezes escolhida por eles. Então, acaba que existe um mecanismo de controle que é fundamentado exatamente isso que eu estou falando também em Foucault, né, que é o fundamental, a fundamentação teórica dessa minha pesquisa, que coloca esse mecanismo de poder dentro da nossa sociedade que decide a educação dos surdos como um biopoder, como uma tecnologia que injeta nos surdos essa busca de enquadrá-lo em uma curva de normalidade, que é o que já foi comentado pelos nossos colegas anteriormente, pelo trabalho da Bianca, se você vem assistindo as apresentações, você viu que ela comentou sobre isso, sobre essa curva de normalidade em que o surdo meio que tenta eles tentam enquadrá-lo nessa normalidade, né?
essa busca que existe na sociedade de colocar o estudo dentro do ambiente escolar para que ele apareça, mas que, na verdade, muitas vezes ele está sendo incluído de uma maneira em relação à quantidade, em relação a ele estar ali naquele momento como algo equitativo, mas que na realidade, ele está aparecendo sim, mas muitas vezes ele está desaparecendo em relação à sua singularidade linguística, né? Ele está no ambiente escolar, mas muitas vezes desaparece a diferença que ele realmente tem, que ele realmente precisa naquele ambiente, né? Então, muitas vezes essas ações disciplinares acontecem sim no ambiente escolar, como eu venho falando, e que pode acontecer, ter resultados diferentes, que é o que vai mexer aqui com a minha pesquisa em si, né? Muitos desses estudos que são colocados nesses ambientes escolares, em que eles são apenas, que eles têm esse processo de desaparecimento, eles acabam deixando morrer a sua singularidade, como eu falei, né, e fazendo viver algo meio que inclusivo, colocado como um adestramento desses corpos, e que gera, muitas vezes, algum desinteresse por esses sujeitos surdos em relação à língua portuguesa. Muitas vezes, eu não sei se vocês fazem parte também de comunidades surdas, assim, e que muitas vezes a gente escuta falar que, não gosto de língua portuguesa, não me sinto confortável em utilizá-la, né? Então, tem algumas rejeições por parte desses alunos surdos que depois, muitas vezes até na vida adulta também, passaram pelo processo escolar, regular ou não, mas que não tiveram essa acessibilidade realmente efetiva da língua, né? Então, mas já há outros casos de que isso não acontece, né? Mas a maioria das pesquisas, elas mostram mais, na nossa literatura, esses fatos que não se dão à língua portuguesa efetivamente, né? Como no caso, esses estudos que têm esse desinteresse, essa rejeição, aí começam a surgir várias pesquisas sobre como ensinar português para surdo, como L2, né? Como a segunda língua, como trabalhar esses métodos, essas estratégias de ensino, essas técnicas, né, para ensinar tanto o surdo como também para o surdo aprender, né? E muitas vezes não é comentado a questão dos surdos que sentem, melhor falando, que se sentem com um bom relacionamento com a língua portuguesa, né? Muitas vezes esse assunto não é muito trabalhado, que é aí onde eu venho com essa minha pesquisa. Os surdos que tiveram essa educação, tanto na língua de sinais, quanto na língua portuguesa, que são bilíngues e que sentem essa segurança de escrever em língua portuguesa, que sentem um conforto linguístico, que isso faz com que eles tenham até mais recurso para dominar essa língua oral auditiva, né? No caso, a língua portuguesa. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, é isso. Essa pesquisa, eu vou já falar exatamente o objetivo dela e tudo mais, mas ela vem com o interesse de pegar a escrita de si, que o surdo tem, a escrita dele como pessoa, como sujeito, que ele faz de si, e a sua constituição, através da língua portuguesa, projetada para como que o outro o enxerga. Mas eu preciso deixar claro aqui que essa escrita surda que eu vou estar pesquisando, não é aquela, eu não vou analisar aqueles métodos de regras gramaticais, né? Não se trata de uma pesquisa voltada à análise de estrutura da língua portuguesa, como que o surdo escreve na sua interlíngua, não tem nada disso. É uma outra visão dentro dos conceitos Foucaultianos e de Deleuze, Guattari e de outros estudiosos da filosofia da diferença, de ver como que essa escrita reflete na constituição do sujeito, né? Nessa subjetividade, nessa inscrição dele, né? Então, eu pego essa escrita não como análise de si, como língua gramatical, falando assim de maneira mais simples, mas como uma escrita menor, como a utilização que esse surdo tem da língua para uma escrita que vem de uma minoria, não menor no sentido de quantidade, de potência inferior, não, mas vinda como uma fuga, uma língua como um escape. Então, que ele construiu, né? Que foi um processo autoral dele. Então, nesse viés da escrita de si, dessa produção autoral, nesse processo de criação, nesse exercício de manusear o pensamento e colocar no papel, nesse processo que vai fazer essa constituição do sujeito, né? Então, eu vou observar nessa pesquisa exatamente dentro dessa perspectiva,
né, de autonomia, de como que o surdo consegue pegar essa escrita do português e escrever de maneira confortável, segura, ao ponto de usar a língua portuguesa para reflexões de si, sabe? De conseguir escrever pensamentos com a língua portuguesa, os pensamentos dele, não na Libras, mas usando a língua portuguesa para isso, suas atividades do cotidiano, escrever seus pensamentos, sabe? Assim, no dia a dia, na sua vida corriqueira, ele usa o português, né? Então, para isso que eu vou... pode passar o slide, por favor, que agora eu ia entrar na... Pode passar o slide, por favor. Isso. Então, voltando, eu já ia para a metodologia, mas então vamos lá para o objetivo. Então, o objetivo é exatamente esse, investigar os fatores que mobilizaram a língua portuguesa a ser usada por surdos como um espaço de enunciação para a produção dessa escrita de si, né? Então, o que fez as perguntas norteadoras, pode passar o próximo, respondem um pouco isso. Pode passar, aí. Não apareceu as perguntas. Tá. Isso, exatamente. De que modo que o português surdo pode ser considerado como uma variação da língua portuguesa produzida, como eu estava falando, em relação à criatividade, essa produção autoral desse surdo, né? De que modo ele utiliza a sua língua, no caso a língua portuguesa, que ele mantém como uma produção, né, de si, e como que ele chegou a esse bom relacionamento com a língua portuguesa, né? Quais fatores que conduziram a língua portuguesa a fazer parte de um espaço de enunciação dele, sabe? Desse discurso, como que ele adota a língua portuguesa para o cotidiano dele, como que ele chegou até aí, sabe? Esses que se deram com relacionamento positivo com a língua, né? Então, eu não vou abordar os problemas que tiveram na escola, da escolarização, do ensino, as faltas de metodologia. Não vou buscar esse foco. O foco é exatamente o grupo de surdos que tiveram um bom relacionamento com a língua portuguesa, como eles chegaram até esse ponto, né? O que eles entendem por língua, a ponto de chegar a utilizar a língua portuguesa no seu dia a dia, a ponto de escolher usar o português ao invés da Libras, que é o que eu estou vendo agora que eu já estou em processo de entrevista, né, com eles, e eu estou vendo que a maioria deles utiliza a Libras só para algum grupo de surdos que eles têm contato, que sabe que tem mais uso da língua, mas a maioria das outras atividades eles usam o quê? O português escrito, né, mandando mensagem no WhatsApp, nas mídias digitais. Eles preferem também em casa fazer anotações de compras em supermercado, essas coisas, avisos, colar na geladeira, tudo utilizando o português. Eles pensam mais, pelo que eu estou vendo nessas entrevistas, eles têm utilizado mais a língua portuguesa de uma maneira mais fluida assim, no cotidiano do que a própria língua de sinais, que acaba sendo utilizada mais para o público surdo que eles têm contato, que sabe que não domina tanto a língua portuguesa. Então, como que ele chegou a esse domínio do português a ponto de meio que preferir utilizá-lo, né, a língua portuguesa, preferir utilizar a língua portuguesa do que a língua de sinais? Como que ele chegou até aí? Que fatores que conduziram para ele chegar até essa utilização, né? O que favoreceu para ele ter esse bom relacionamento, né? Então, para isso, pode passar o próximo slide, por favor. Então, como eu tinha comentado, essa pesquisa eu já comecei, né? Já tem iniciado, eu estou no 2º ano do doutorado agora, e a gente selecionou 3 participantes, né? Aqui da região, de alguns municípios aqui próximos a São Carlos. Até então eu tive entrevista com 2, né? E fazendo as entrevistas também nesse meio online, né? A gente marca pelas plataformas digitais. O instrumento é a entrevista, né? Toda em língua de sinais. Como eu comentei, eu tenho a fluência da Libras por ser intérprete também. E aí, através dessa entrevista sendo estruturada, com algumas perguntas sobre como que foi a trajetória escolar, e tentando buscar de onde vem essa positividade com a língua portuguesa, né, através dessa entrevista, e também, não só a entrevista, mas também uma atividade escrita. Essa atividade escrita, eu peço para que eles coloquem para mim um parágrafo só, escrito, que eles façam mesmo manualmente, e depois me envia, para a gente não fazer aquela análise, como eu comentei, né, análise gramatical nem nada, mas para que eles escrevam dentro de um aspecto de reflexão, para ver como ele se enxerga, e aí eu vejo a questão da escrita de si, utilizar a escrita como reflexão e subjetividade de si, né?
E aí as análises dos dados vão ser todas, né, dentro da metodologia Foucaultiana, entre outros pesquisadores da filosofia da diferença, né, nessa perspectiva de análise de discurso e arqueogenealogia, né, fundamentada em Michel Foucault. Pode passar o próximo slide, por favor. Para falar um pouco assim, eu vejo que vários colegas hoje comentaram sobre Foucault e sobre essa metodologia, que na verdade não é como um método, né? É um procedimento arqueogenealógico, onde a gente faz uma busca e utiliza a arqueologia da maneira como você realmente está pensando agora. O que é arqueologia? O que te vem em mente quando você pensa em arqueologia? Fósforo? Luz? Aquelas coisas de caverna, de investigar? É isso mesmo, a gente vai cavar. A nossa ferramenta vai ser fazer esse cavamento, mas não o cavamento linear da história, do começo, do meio e do fim do que aconteceu na história desse sujeito, né? Mas tentar pegar o meio disso e fazer um recorte, pegar o discurso e cavar ali dentro. E a partir do que ele diz, a gente cava mais outra informação. E quando ele diz outra coisa, a gente cava de novo. Só que essa descida não é só para baixo, não é só na vertical, a gente pode subir e descer com essas informações. Então, o Foucault ele vem muito falando um pouco, né, agora desse procedimento do como se faz, que na verdade a gente não coloca como método mesmo, mas como um procedimento de pegar na mão e dizer, é assim que se faz, né? Porque é o como se faz que faz o sujeito. Né? Então, a partir do momento que a gente pesquisa isso, a gente também está se refazendo com esse procedimento. Então, o discurso aqui, ele vai produzir o material para a gente poder analisar. Depois de cavar tudo com esse sistema de arqueogenealógico, de busca, é onde a gente vai pegar o nosso elemento, o nosso conjunto de discurso, que são os acontecimentos que tiveram nessa vida do sujeito, né? Então, só dando uma pincelada mais ou menos do que já foi comentado sobre desse processo arqueogenealógico, ele funciona normalmente assim. E tudo isso através desse suporte, né, da discursividade como suporte, analisado à luz da perspectiva da filosofia da diferença. Tá? Pode ir para o próximo slide, por favor. Eu espero estar sendo clara até agora, não sei se estou no tempo, se eu estou falando rápido, mas vamos lá. Até então, como eu já comentei para vocês, eu iniciei já, né, as coletas, estou com essas 2 entrevistas já realizadas, e como elas foram feitas em línguas de sinais, eu preciso traduzir para a língua portuguesa alguns momentos que a gente considera, né, de mais relevância e de que vale a pena colocar por escrito alguns pontos. E aí, as análises eu tenho feito, assim, ainda de modo superficial, porque está em andamento, né? E está mais ou menos nesse ponto. Vamos para a próxima, que eu acredito que são só as referências. Deixa eu ver. Próximo slide. Isso. Utilizei algumas referências, claro, né, de Michel Foucault, algumas obras, principalmente essa, O que era um autor, que é muito importante, muito rico, as leituras dele também. E alguns dos colegas da própria UFSCar, né, do doutorado, falando sobre a questão de língua portuguesa como segunda língua para surdos, e outras referências que no próximo slide tem também, e que ainda não são todas, né? Então, tem a ver com a aquisição da linguagem, com esse processo, essa retomada, para ver até que ponto aconteceu essa autonomia da língua portuguesa na vida desses sujeitos, a ponto de interferir na sua constituição, né, na sua subjetividade. Eu acredito que a minha fala deve ter chegado ao momento final, senão... Obrigada, Mari. Agradeço também. Não sei se ficou claro, espero que sim. Qualquer coisa vocês podem colocar aí nas perguntas, né? Estamos aqui disponíveis. Agradeço a oportunidade imensa de estar participando desse momento. Né? E é isso, orientadora. Obrigada, Mari. Acho que bem rica a apresentação. Eu acho que, assim, fechando um pouco a mesa para a gente abrir para as questões, cada um dos temas, eles têm as suas particularidades, né? A maior parte usando aí como referencial teórico a perspectiva filosófica, né? Principalmente a filosofia da diferença, usando aí esses autores que vocês mencionaram, tanto Michel Foucault quanto Gilles Deleuze e outros autores, e acho importante a ressalva que você faz aí da arqueogenealogia, né, como um procedimento diferente da gente pensar de um método único que tem
um caminho único, né? Eu faço o passo 1, depois eu faço o passo 2, depois eu faço o passo 3 e eu chego nas considerações enquanto uma lente aí que tem procedimentos a serem trabalhados, e por ser arqueológico, a gente demandar aí um cavamento, que você chamou, desses discursos, desses materiais, a gente não tem antecipadamente quais são os passos a serem trabalhados, mas eles vão se construindo na medida em que a pesquisa vai se realizando. Eu acho que isso é importante, inclusive a segurança teórica para fazer esse cavamento, né? A gente precisa ter bastante instrumento teórico para poder ajudar a pensar aí e analisar os elementos que vão aparecendo e surgindo aí dessas terras que a gente vai abrindo e vamos percebendo esse contexto todo a ser investigado. Então, acho que todas as pesquisas mostram uma boa consolidação teórica aí, né? E a gente passa as questões que foram sendo trazidas, né, no chat, só para lembrar que está sendo passado para vocês aí no chat a lista, um link que vocês vão avaliar, para vocês avaliarem esse evento, essa mesa, e essa lista depois vai ser usada como a frequência, a participação de vocês aí nessa atividade de hoje. Então, não esqueçam de preencher e de responder ao link, tá? Então, a gente começa a conversa, e a primeira questão colocada aqui é do João, e a questão é para a Bianca, né? E a questão, Bianca, é se você indica outros aplicativos que possam ajudar nesse apoio aos professores que têm alunos surdos, né, em relação a aplicativos, tendo em vista que os intérpretes são poucos para atender a demanda. Então, que aplicativos poderiam ajudar aí os professores que trabalham com alunos surdos? Boa noite. Se mais gente, mas aí a gente começa por você, tá? Beleza. Boa noite, João. Na verdade, sobre aplicativos, tem um aplicativo, né, que muita gente costuma usar, que chama HandTalk. Mas esse aplicativo, você coloca as palavras em português e ele traduz para Libras. Aliás, ele traduz sinais, né? Então, dependendo do contexto, ele não vai traduzir o que você realmente quer, né? Então, por exemplo, assim, um exemplo bem básico, se você coloca manga, qual é a manga que você está falando? É manga da sua blusa ou é a manga uma fruta? Então, assim, ele é bem específico para você descobrir alguns sinais. O que eu indico para você, na verdade, não são aplicativos, são livros e pesquisas exitosas na área da surdez, né, de professores que tiveram alunos surdos. Eu tinha visto sua pergunta aqui anteriormente, e eu fui buscar alguns livros que me ajudaram muito na minha prática e nas minhas pesquisas em relação aos alunos surdos. Então, um deles é esse, que chama Escola e Diferença. É um livro que ele fala de experiências em uma escola polo na cidade de Campinas, e traz diversas experiências exitosas em relação aos professores, em relação a projetos, em relação ao ensino de português como segunda língua. E outro livro que me ajudou bastante é esse, chama Tem um Aluno Surdo e Agora, Introdução a Libras e a Educação de Surdos. E, por fim, esse também, que eu ganhei, inclusive, da minha orientadora, que chama Experiências Exitosas em Educação Bilíngue para os Surdos. Então, acho que mais do que os aplicativos, buscar estudos e artigos e livros que falem sobre essa temática e que tenham boas experiências e que possam ajudar os professores, de alguma maneira, a melhorar a didática e ao ensino para esses alunos surdos. Obrigada, Bia. Só para complementar, em relação à questão de aplicativos, né, é muito comum as pessoas que estão aprendendo a língua de sinais querer uma resolução rápida para o aprendizado, né? Então, é como a gente pensar um ensino que vai ser feito com o Google Tradutor do inglês. Então, eu vou lá, eu sou uma professora, eu tenho um aluno que fala em inglês, e eu vou me comunicar, vou ensinar
a partir da relação com o aplicativo, né? Então, sim, o aplicativo ele pode ser usado como para, de repente, para eu procurar um vocabulário ou outro, mas lembrando que a questão estrutural da língua, né? As questões gramaticais, a gente vai ter erro, porque esse tradutor, por mais que seja, né, um melhor software desenvolvido, a gente vai ter questões culturais e questões da linguagem, das relações face a face do uso de uma língua, em que esses aplicativos eles não vão dar conta, né? Então, concordo com a Bianca, acho que o primeiro movimento é de formação, tentar entender como se dá as relações nessa língua, né? E aí tentar trabalhar com a formação desse professor para ter um empoderamento nessa língua, porque a gente só faz uma educação de surdos com qualidade se a gente tem uma boa relação com essa língua da qual o sujeito vai aprender, né? Então, acho que fica aí essa fala. Vamos passar, então, pode falar. Não, e além das questões estruturais e gramaticais, das questões contextuais também de cada, né? Obrigada. Agora a gente passa, então, são 3 questões que vão ser direcionadas para o Gabriel. Aí, Gabriel, eu vou falar as 3 e aí você vai, né? Pode ser? Ou você prefere falar uma a uma? Faça o bloco das 3 questões, como você prefere? Pode ser o bloco, e aí se faltar alguma coisa, você pede para retomar. Tá bom. Então, o Alberto faz essa pergunta. Mais que uma pergunta, é uma curiosidade. Por que considerou fazer a qualificação no 3º ano do doutorado? Essa é uma questão, tá? Aí, o Luiz Renato. Você acredita que traduzindo essas fontes do Congresso de Milão e tendo coisas que ainda não foram tratados e que, em tese, há coisas boas, isso anula os anos de sofrimento em negação à língua de sinais? Tá? E a última questão é da Cleidney, ou da Cleidney, não sei. No seu trabalho, de que forma você avalia a questão política no Congresso de Milão? Acho que são essas questões primeiro. Não sei se você quer que retome alguma questão, Gabriel. Não, por enquanto tranquilo. Então vamos começar pela mais simples, que é a do Alberto, em relação à escolha do 3º ano para a qualificação. Na verdade, esse projeto ele foi construído para apresentação na seleção do programa. É o meu primeiro semestre, então eu acabei de entrar, a gente acabou entrando nesse contexto da pandemia, então as aulas foram se organizando para acontecer remotamente, entre outras coisas. Então esse projeto ele foi escrito em função do edital de seleção, e daí havia uma previsão de que a qualificação acontecesse dentro do regimento do programa no 3º ano. Então por isso que eu inseri naquela etapa, basicamente falando, mas ainda não tenho certeza se vai ser exatamente lá. O cronograma é uma proposta, a gente vai vendo se vai ser viabilizado ou não. Mas como era exigido que tivesse uma proposta de cronograma, eu coloquei a título de organização. Então, foi por isso que ele entrou lá no 3º ano. Em relação à segunda pergunta, que era do Luiz, né, sobre invalidar as coisas ruins que aconteceram a partir dessa pesquisa. Não, de forma nenhuma. A gente não pode, de modo nenhum, negar e nem ter essa perspectiva negacionista em relação aos eventos que já aconteceram na educação de surdos. O que a gente precisa ter cuidado é em relação ao modo como esses eventos aconteceram, a intensidade como esses eventos aconteceram e, principalmente, a motivação por detrás de cada um deles. Então, por exemplo, a gente não pode negar que houve, de fato, uma política ou uma sugestão, e, de fato, em alguns momentos obrigatórios, de supressão das línguas de sinais, no mundo e no Brasil também, inclusive. Em contrapartida, quando a gente lê esses relatos nas produções, a ideia que a gente tem no Congresso de Milão, eles decidiram que a língua de sinais não seria mais utilizada, e que foram todos os países que acataram, ou quase todos, basicamente falando, e a partir disso foram proibidas. E na prática a gente vê que não foi exatamente assim. De fato, houve uma decisão no Congresso, que não foi uma decisão pela maioria, porque não houve representatividade suficiente. A gente pegar as datas, por exemplo, apenas 8 países tinham maior relevância, então é como se eu colocasse, por exemplo, aqui agora, nós temos 5 alunos da UFSCar. Desses 5, eu quero pegar uma que não mora em São Paulo, por exemplo. Eu vou colocar ela com peso contra todos os outros 5 que moram em São Paulo. Então, não faz muito sentido em termos de proporção. E aí é isso que das traduções que eu faço do James Dennis, porque ele levanta justamente isso. Ele fala, olha,
a delegação americana não foi a única a se posicionar contra. E, além disso, havia outras pessoas. E mesmo aquelas que acataram, foi um processo bastante prolongado. Então, houve momentos em que houve uma sugestão de utilização do método oral durante bastante tempo, e houve um momento em que teve uma tentativa de fazer se tornar obrigatório. Então, veja, são discursos diferentes. Aí a gente já perde aquela ideia de que, nossa, o Congresso de Milão é o 11 de setembro da educação de estudos. Tudo acabou no Congresso de Milão, e não foi exatamente assim que aconteceu. Então, a gente não pode negar o sofrimento, isso aconteceu, mas é importante demais entender os motivos de trás disso, o porquê que está nisso. E aí, já linkando, eu vou para a terceira pergunta, que eu não lembro o nome da pessoa, me desculpe. Mas a terceira pergunta... Qual era? Cleidinei, a última pergunta? Cleidinei. A Cleidinei, já pegando o gancho para a pergunta dela, em relação à questão política, por exemplo. A gente não consegue discutir educação sem discutir política. Isso é uma coisa totalmente inviável. Então, por exemplo, vocês já pararam para pensar, no Congresso de Milão, por que ele aconteceu em Milão? Por que naquele país, especificamente? Por que naquele contexto, especificamente falando? Né? E daí, quando a gente começa a investigar isso a fundo, a gente percebe que houve uma série de outros congressos, muitos congressos, com uma certa periodicidade, e o Congresso de Milão foi um dos congressos. E havia todo um processo de florescimento da medicina e da ciência que era impulsionado por uma prática oralista na Europa, por exemplo. E daí a gente pensa, tudo bem, mas essa prática oralista estava florescendo lá na Europa. Que influência que isso tem para a gente aqui no Brasil? Ora, o nosso Instituto Nacional de Educação de Estudos, ele é fundado a partir de uma perspectiva europeia. Ele é trazido por Ernesto Coelho aqui no Brasil, que ele que vai começar a criar essa metodologia e organizar a educação de estudos no Brasil. Então, isso é meio que importado diretamente para cá. E essas discussões também, porque, na verdade, o Brasil estava meio fora do eixo. Agora, em termos políticos, a gente pode considerar também a questão econômica. Pelas atas do Congresso, fica muito evidente o caráter assistencialista do governo, da educação de estudos, quando eles propõem, por exemplo, que os estudos recebam pensão ou não recebam pensão, onde que a educação de estudos vai ser localizada, se é no Ministério das Artes, da Agricultura, ou da Ciência, ou da Educação, por exemplo. Então, tudo isso são estratégias que foram pensadas. Então, mesmo a escolha, por exemplo, de um método oral para educar os surdos, não foi uma coisa que pedagogos e profissionais de educação decidiram e falaram, esse é o melhor método. Teve toda uma influência da medicina, da política e da economia. Daí esses fatores não podem ser perdidos de vista e eles entram aí como pano de fundo de toda essa construção ideológica em torno das línguas de sinais e da educação de surdos. Eu não sei se eu consegui responder de modo geral, se faltou alguma coisa, você pode pedir de novo, por favor. Obrigada, Gabriel. Acho que sim, acho que trazer a questão histórica, acho que é importante, quanto mais subsídios da história a gente tem, mais a gente consegue pensar o presente também, né? Acho que é importante a gente retomar o passado, contextualizar o passado e fazer isso no presente, né? Entender o nosso presente, o que do passado a gente tem trazido para o presente e quais são as tensões do nosso presente. Acho que são temas relevantes para a gente pensar. Vamos passar para as próximas. Luísa, você recebeu parabenização da sua apresentação. Tatiane disse que você apresentou muito bem e quis te dar o parabéns. Obrigada. Priscila, tem bastante gente, eu vou só juntar, tem 3 questões, na verdade, que são te perguntando se você sabe de outros cursos nesse formato, né, de formação de intérprete, EAD, falando um pouco da carga horária do curso que você comentou, e se há uma proposta de formação continuada para intérprete a partir desse formato que você está estudando. Tá. Bom, para a gente começar, então, eu vou tentar reunir as respostas a partir do que a Vanessa colocou, e eu anotei algumas coisas aqui também, enquanto o pessoal ia colocando lá no chat. A gente, pelo que a gente está levantando nas leituras, na revisão de literatura, existem sim cursos de formação para tradutor e intérprete de língua de sinais na modalidade de educação à distância, mas uma formação geralmente mais generalista. O que a gente procura propor nesse curso, nessas 2 formações que nós estamos aqui ofertando, uma já concluída e a outra agora em oferta pelo portal de cursos abertos da UFSCar, é uma proposta mais específica, buscando abordar questões e aspectos, assim como conceitos relacionados à formação, atuação e prática do profissional tradutor e intérprete de língua de sinais no contexto educacional acadêmico, aí com ênfase no ensino superior. Então, tem sim alguns estudos, mas, como eu coloquei para vocês, mais generalistas. Inclusive, tem alguns estudos que vão abordar já
a formação do intérprete de língua de sinais na graduação, tem estudos também de disciplinas de Libras na modalidade EAD, tá? Em relação à nossa formação continuada, a primeira oferta, ela já está fechada, mas, assim, o ambiente está lá, a gente construiu esse ambiente e agora, mais para frente, a ideia, assim, é redesenhar, reorganizar a estruturação do curso, porque ele foi, inclusive, uma base para essa segunda proposta. O primeiro curso, acho que foi até o Luiz que perguntou, o primeiro curso, ele tinha uma carga horária de 60 horas, e esse curso, pelo formato no POCA, no formato massivo, tem uma carga horária de 30 horas. Se você tem interesse de conhecer, vai lá. Eu até coloquei num dos slides, mas eu acho que eu não falei, gente, ó. Mas eu coloco aqui de novo para vocês. O portal é cursos.poca.ufscar.br, tá? De novo, então, cursos.poca.ufscar.br. O curso foi aberto recentemente, na última quinta-feira. A gente já está tendo um resultado bem positivo. A nossa proposta é que esse espaço formativo virtual aí possa favorecer experiências entre pares. Então, se você tem interesse, não é esse curso nesse formato, não é restrito apenas para profissionais tios atuantes no ensino superior. Então, se você que é professor, tios que atua em outros contextos educacionais também, ou na educação básica, pode participar com a gente, tá? Se você não é atuante aí em institutos ou universidades federais. E eu vi também uma pergunta, eu não lembro o nome da colega que perguntou, mas sobre o referencial que, no momento, a gente está usando para pensar nessa questão das análises a respeito dos fóruns. Então, chama Gilly, eu imagino que seja assim que se faz essa pronúncia, que seja a pronúncia, é Gilly Salmon, 2011, Gilly, Gilly Salmon 2011. E a dica para você que perguntou é acessar o POCA, porque no POCA tem um curso que se chama Mediação de Fóruns Online. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada lá para vocês. De todo modo, a nossa pesquisa ainda está em andamento, então a gente está fazendo leituras, construindo aí o arcabouço teórico, com base nesses referenciais que eu falei para vocês, da educação pautada no diálogo e na partilha. E a gente pode também, aquilo que a gente for levantando, ir compartilhando lá no fórum que tem nesse curso do POCA. Seria isso? E sim, Pri. Só a Lidiane pede para você repetir a informação do curso, acho que é o POCA, né? Que é, acho que talvez reportar no chat qual é o link para acesso para o curso POCA. Tá? O POCA, como eu falei, o portal de cursos abertos, ele tem vários cursos, inclusive tem curso da professora Vanessa, de Introdução à Língua Brasileira de Sinais, com o professor Guilherme. Então, é cursos.poca.ufscar.br, cursos.poca.ufscar.br. Então, tem uma gama lá de cursos relacionados à nossa área. Pelo que eu visualizei, são apenas esses dois, mas eu acredito que outras propostas virão pela frente aí, por que não é? Na área da surdez, sim, né? Tem o de educação especial também, que o professor Leonardo, geral, né? Da educação especial geral, o professor Leonardo organizou o curso. Sim. Mas dá uma olhada lá, a colega que perguntou, dá uma olhada para verificar esse curso de mediação. Aliás, como eu falei para vocês, eu participei de uma formação docente e estou tentando ainda, né, me aproximar ao máximo, porque é um processo de ir e vir, então a gente visita e revisita o material. E se vocês, para quem tem interesse em organizar, desenhar cursos assim, o POCA está oferecendo módulos dessa formação docente que eu fiz agora como cursos, então também vale a pena dar uma olhadinha. Tá certo. E aí, para fechar, né, a sessão das perguntas, a gente tem algumas questões para Mariana. O Luiz, eu vou fazer as perguntas, tá, Mari? Aí você vai condensando aí as respostas. O Luiz pergunta se você entende língua materna como L1. A Ligiane pergunta se você cogitou escolher algum gênero textual específico para analisar a escrita dos seus sujeitos de pesquisa. Você trabalhou com algum gênero. E tem um comentário da Júlia, dizendo que ela é mãe de surdo e que vejo muito esse modo de utilização da língua pela escrita via WhatsApp, né?
uma das tecnologias de muita importância para o surdo. Então, são, né, esse comentário da Júlia e essas duas questões para você, Mariana. Tá, vamos ver se eu consigo lembrar a sequência. Acho que é do Renato, né? De língua materna como Isso, L1. se você entende língua materna como L1. Então, agora, eu estou tendo umas concepções bem diferentes com esses entrevistados que eu estou tendo agora nessa pesquisa. A partir do momento que eles me falam que conseguiram o domínio da língua portuguesa e conseguem escrever em português com conforto linguístico, eles têm me falado que para eles, e tem acontecido a língua, né, a Libras, a língua de sinais, para eles tem acontecido de maneira não materna, né, como se na experiência deles de família, eles sempre começam com uma língua, vamos dizer assim, que não é nem 100% Libras e não é também português, né, para ficar mais claro falando assim, é uma mescla. Né? Tem alguns gestos, tem alguns sinais, tem alguns classificadores, tem uma mescla ali dentro daquela comunicação que acontece, que para eles é aquela, não chega a ser também um dialeto, mas é aquele meio de comunicação que para eles é considerado a língua materna. Né? Então, para esse grupo que eu tenho pesquisado agora, tem me feito pensar mais aprofundadamente nesse aspecto, né? Agradeço as parabenizações que eu vi também lá no chat. Essa mãe, que eu esqueci o nome, meu Deus, que fala que o filho está escrevendo bastante e utiliza as mídias digitais, realmente, isso é muito bom, assim, tanto no ponto de vista de treinar a língua portuguesa também, né? E dentro dessa minha pesquisa, eles têm falado que sentem mais confiança de escrever no português dentro desses meios digitais, WhatsApp, Facebook, que não tem sentido esse julgamento, né? Até porque muitas coisas, pelo menos os mais jovens, utilizam esses recursos da internet, como memes e essas outras imagens que vêm com algumas palavras, para conseguir até evitar de usar a Libras em forma de vídeo, pela agilidade que dá esse uso do WhatsApp, dessas imagens com algumas palavras mais focadas, né? Em relação ao texto, ao gênero, né? Eu deixei de uma maneira livre para os participantes, os entrevistados, escolherem, mas dentro de algo, vamos dizer assim, dissertativo, algum tipo de texto reflexivo de caráter dissertativo narrativo, que eles consigam fazer de um modo curto, né? Alguma reflexão sobre si, utilizando um gênero mais narrativo, dissertativo, vamos dizer assim. Só para complementar, Mari, acho que essa questão de L1, língua materna, é algo bem polêmico para a área, né? A gente tem várias discussões e no nosso grupo agora a gente tem discutido para tentar compreender as questões do português a partir do conceito de língua materna. Claro, tem vários autores que têm discutido, mas a gente está discutindo língua materna pela vertente filosófica, trazendo as concepções de matriz de experiência que o Foucault vai trabalhar, né, para discutir linguagem, então, como se constitui uma matriz de experiência e o que a experiência da linguagem constitui ou subjetiva ao sujeito que por ela é narrado, falado aí, né? Então, a gente tem olhado a partir dos estudos linguísticos, sim, né, que já tem discutido língua materna e língua adicional, acho que é um tema novo, assim, então eu tenho falado para a Mariana e a Priscila, que é minha aluna, também tem discutido, a Priscila vai discutir mais profundamente a questão de língua materna, né, eu acho que é algo para a gente começar a investigar, porque me parece que a gente tem trabalhado com um conceito, né, e talvez um dos problemas da gente pensar metodologias de ensino de português para surdo é porque a gente, ainda que fale de uma segunda língua ou língua estrangeira, a gente se baseia pelas experiências de língua oral, né, os estudos e as metodologias para língua estrangeira ou L2 são baseados em estratégias, em perspectivas de uma língua oral, seja o inglês, o francês, mas a gente está falando de uma segunda língua para um sujeito que é de uma outra modalidade tal qual não é a Libras, né? Então,
porque a gente pretende olhar a partir da perspectiva da filosofia, trazendo para o debate a questão ontológica. Então, quando a gente vai discutir ontologia, a gente está discutindo esse sujeito que se constitui a partir das suas faltas, né, ele vai se constituir em um outro lugar. Então, esse surdo, ontologicamente, entender essa ontologia surda, para a gente, então, pensar o que seria essa matriz, né, essa experiência linguística, que, como a Mariana coloca, é uma relação complexa da gente entender, já que ele vai fazer uso de interlínguas dentro do contexto familiar, né, vai usar gesto caseiro, vai usar experiências com o português, e que não é também a língua portuguesa tal qual a gente pensa, é um português que é apropriado por esse sujeito surdo, que já é outra coisa, né, então acho que olhar para essa particularidade é algo que o nosso grupo, né, quando a gente vai discutir diferença, a gente está preocupado e está querendo teorizar um pouquinho por aí, né. Acho que são essas questões, né, Mari? Acho que tá inicial, então é inicial para o grupo a gente discutir essas questões. Luiz, acho que é interessante você trazer para a gente pensar, porque é algo que a gente está tentando tatear, né? A gente está muito acostumado a dizer, e acho que há uma problemática aí, L1, língua materna, veio primeiro, mas não veio primeiro, é a minha primeira língua, mas os meus pais falavam, né, eu tive contato com português anterior, mas que português? É um português visual, né, uma língua portuguesa visual, aí, né, leitura labial, ou seja, uma construção fonética visual. Então, eu acho que está na hora da gente começar a... Dói pensar sobre isso, acho que é difícil, mas acho que é hora da gente parar e pensar, sim, o que esses conceitos L1, L2 trazem, o que a gente precisa pensar de diferente, né, e o que a gente precisa construir em termos conceitual, porque ainda limita, falta para as discussões para o campo da surdez, né, eu acho que é um desafio grande para as teses que estão se comprometendo a discutir essas questões. Então, eu parabenizo os trabalhos, tá? Eu acho que eram essas questões. Em relação ao gênero, né, Mari? Acho que ficou mais uma narrativa. A ideia, quando você foi fazer, era de que, né, fazer essa coleta, de que o sujeito pudesse usar um gênero tal qual ele se sentisse confortável, né, então, eram mais narrativas de si mesmo que estão aparecendo, e aí a gente está ainda construindo, está caminhando aí nessas narrativas, e o que essas narrativas que a gente vai usar com o conceito Foucaultiano de escrita de si, produzem aí para a gente pensar essas singularidades e essa mescla desse português, que é um português surdo, produzido uma escrita de si, de um português que está atravessado pela língua de sinais e que constrói esse lugar de enunciação desse sujeito surdo, né? Acho que essas práticas que a gente quer olhar. Acho que era isso, não sei se tem mais questões, acho que a Mariana agora faz a retomada, e eu agradeço a possibilidade de conduzir essa mesa e conversar com gente tão interessada aí a discutir questões e continuar as pesquisas na surdez. Obrigada, Mariana. Ora, professora, a gente que agradece, né? Foi um encontro muito rico, sua mediação também provocou diversas reflexões, né? E pontuações que são bem importantes. Então, a gente agradece mais uma vez, né? Pelo convite, pela disponibilidade. E a gente queria agradecer também a todos que participaram, né? De mais um encontro, o chat bombando de novo, muitas perguntas, muitas interações, isso que enriquece, né? Nosso curso. Então, já aproveitando os agradecimentos, gostaria também de chamar a atenção da nossa comissão, né, que com toda a dedicação, esforço e parceria tem dado esse apoio aqui para a gente. Nossos intérpretes, né, Tainá Carvalho, parceirona aí com a gente, fez um trabalho de excelência, iniciou com Jéssica Fioco, que infelizmente teve um problema de tecnologia, mas muito obrigada pela disponibilidade, pelo trabalho, e ao grande Gabriel, que prontamente salvou a gente, né, Gabriel? E ia fazer a apresentação, e como domina a língua também, ele assumiu como intérprete. Então, queria agradecer aqui imensamente. E é isso, pessoal. Queria também só chamar a atenção sobre o certificado, né, como a gente fala em todos os encontros, que só terá direito ao certificado quem tiver 75% da frequência. Então, todos os encontros são lançados links, como vocês viram, que vão ficar abertos apenas até as 20 horas, então já faça sua avaliação, que já garante sua presença, certo? Lembrando também
que a gente se encontra na quinta-feira, né, dia 25 de junho, com mais um encontro com a temática também, ó, nota 10. Então, é isso, galera. Muito obrigada mais um dia de encontro do Disse e a gente se vê na quinta-feira. Feliz São João para todos! Em casa, hein? Tchau, tchau!